Sejam bem-vindos, a mais uma aula do canal. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito polêmico, um assunto que não se resolveu dentro dos 2000 anos do cristianismo, que foi a respeito dessas reformas, principalmente a reforma de João Calvino, que se deu por conta dessa escola teológica dos calvinistas, e é só contra a questão aí do Armínio, Jacó Armínio, na verdade. Essas duas escolas teológicas estudam e definem por particularidade o entendimento sobre a salvação do ser humano. E dentro desse estudo fala também sobre a predestinação versus livre-arbítrio. As diferenças, entenderemos o que se dá como predestinação, como livre-arbítrio, como livre agência de Deus, e algumas teses que foram estipuladas por esses dois teólogos aí. Nós não focaremos hoje no assunto salvação, se perde ou não perde. Nós entenderemos na primeira aula essas duas questões teológicas que importam por Jacó Armínio e João Calvino. Hoje, lembrando que existe dois entendimentos em nossas igrejas hoje. Ou você é arminiano ou você é calvinista. Existem outros também que não se identificam com um único entendimento teológico. Pode acontecer de você ser calvinista e ter algumas questões arminianas, ou vice-versa. E aí vocês podem estar comentando depois, no final dessa aula, sobre o que você se identificou. Será uma aula bem resumida, uma aula bem básicazinha, para que você possa entender o princípio do que é arminianismo e o que é calvinismo. Ok? Então, Armínio versus Calvino, foram dois teólogos que formaram em suas escolas teológicas para discutir o assunto da salvação na Bíblia. Como introdução, esse slide não pretende esgotar um assunto tão vasto e discutido ao longo dos séculos. Temos em mente a necessidade da igreja e o desejo de prover conhecimento bíblico. Outros sim, há sempre aqui e ali pessoas dispostas a lançar sementes que tragam distorção doutrinária a mentes férteis. Assim, cumprimos também nossa missão apologética. Os irmãos poderão pesquisar o assunto e enriquecer-se mais desse entendimento, desse estudo sobre essas escolas teológicas. O que é a livre-arbítrio e o que é ser predestinado por Deus? Um resumo sobre livre-arbítrio é um princípio bíblico que declara que o homem é livre para tomar decisões, para decidir a questão do seu destino. Isso é o livre-arbítrio. A predestinação pode ser definida no sentido geral e no sentido bíblico. No consenso popular, seria crer que Deus traçou um plano para a nossa vida e devemos segui-lo sem o direito da escolha. Em outras palavras, somos autômatos, desempenhando um papel previamente estabelecido por Deus. No sentido bíblico, a predestinação seria o decreto de Deus que possibilita salvação a todos os que aceitarem a Cristo. Desenvolvimento do tema. Ao estudarmos o arminianismo e o calvinismo, estamos entrando em uma das discussões mais antigas e mais investigadas de todo o cristianismo. Embora não seja muito comentada em nossos dias, a questão sou predestinado ou tenho livre-arbítrio vem perturbando a mente de muitos cristãos desde o tempo mais antigo. Um fator importantíssimo ao estudarmos essas doutrinas é que devemos nos despir de todos os nossos preconceitos e dogmas, enraizados durante anos em nossos corações, e partimos para uma compreensão do que realmente está escrito na Palavra de Deus, já que ela é a nossa autoridade, única regra de fé e prática. Devemos ter em mente também as principais diferenças entre as duas doutrinas, ou seja, qual é a base da predestinação, o homem ou Deus? E ainda, qual é a natureza da vontade humana? Dois conceitos aqui são muito importantes. O de livre vontade, que é agente livre, e o de livre-arbítrio. Vide Bíblia de Estudo de Genebra, nas suas notas teológicas. Também
nos lembremos que nenhum dos dois sistemas consegue explicar tudo, porque não podemos entender o Deus infinito com nossas mentes finitas. Hoje conhecemos em parte, mas um dia conheceremos por completo. Leia depois aí 1 Coríntios 13, versículo 11 ao 12. Ambos os sistemas teológicos não devem ter a pretensão de entender aquilo que Deus faz, mas sim extrair a verdade de Deus por meio da sua palavra. Nós não estamos apresentando isso tudo com a ideia de implantar na sua cabeça um conceito único, né? Vemos que na palavra de Deus existem vários conceitos que dê o entendimento a respeito de predestinação, de livre-arbítrio. Umas delas realmente é a que a Bíblia mais expõe, né? Que, no meu ver, é a predestinação mesmo. Tem alguns que não acreditam nessa possibilidade da predestinação por achar a predestinação algo muito radical, mas não é muito bem da forma que nós entendemos, né? Conforme os calvinistas radicais anteriormente, né? Que na verdade isso não é uma doutrina somente de Calvino, na verdade foram os alunos de Calvino que expuseram essas matérias, né? E colocaram aí a forma da predestinação de uma forma radical, né? Temos que pesquisar, estudarmos a Bíblia para que possamos entender como se dá essa forma de predestinação. De outro lado, o arminianista, eles muitas das vezes anunciam um texto fora do seu contexto, né? E aí acreditam que a salvação se perde. E aí outros fatores também, né? Fica de livre escolha para que você possa escolher, e eu creio que você deva buscar na palavra de Deus o entendimento para a sua vida. Falando sobre a diferença de livre-arbítrio e livre-agência, há duas diferenças aí para o livre-arbítrio, né, e o livre-agência de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essas duas questões. Essa questão é uma questão que é muito debatida hoje nas igrejas presbiterianas. As igrejas presbiterianas, elas acolhem esse método de entendimento sobre o livre-arbítrio e a livre-agência. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Livre-arbítrio, né, é a capacidade de escolher. Exemplo, tirar ou colocar o óculos, deitar, levantar, isso seria o livre-arbítrio. A capacidade de chegar à fé que salva é um dom de Deus, não vem de nós. Não é a nossa capacidade, não temos a capacidade de arbitrar a nossa salvação. Ou seja, referente a coisas em questão da nossa salvação, nesse ponto de vista, nós não temos como escolher e não temos como fazer nada para que haja uma interferência em questão da nossa salvação, né? Esse livre-arbítrio, na verdade, é uma questão de escolha, mas que não esteja interligada à nossa salvação. Já a livre agência é quando o destino predeterminado se realiza. Não depende de nossas ações, pois assim Deus determinou. Acontece naturalmente sem notarmos. Então é algo que já foi predestinado por Deus em acontecer, é chamado de livre agência, enquanto aquilo que você pode tomar como decisão sem interferência da sua salvação é chamado de livre-arbítrio. O que é o arminianismo? O arminianismo é um sistema de crença que tenta explicar a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio da humanidade, especialmente em relação à salvação. O arminianismo recebe esse nome devido a Jacó Armínio, que nasceu em 1560 e morreu aos 1609, ano 1609. Era um teólogo holandês, enquanto João Calvino era um teólogo francês. Ele estudou na Universidade de Leiden, em Genebra, e foi ordenado no ano de 1588. De 1603 até a sua morte, foi professor nessa universidade. Um de seus mestres foi Teodoro Beza, sucessor de Calvino. Teve uma educação reformada e começou a estudar a fundo as doutrinas de Calvino, a fim de combater o pelagianismo, mas chegou à conclusão de que o reformador estava errado e então escreveu o documento intitulado Remonstrance, que consistia de 5 artigos. Então,
veio à existência a Igreja Remonstrante da Teologia Reformada. Seus seguidores desenvolveram suas ideias e deram origem ao Memorial Arminiano. Significado de pelagianismo: doutrina de convicção dos pelagianos, segundo a qual o homem era totalmente responsável pela sua própria salvação e que minimizava o papel da graça divina. É conjunto partidário dessa doutrina. Então, o pelagianismo é uma doutrina, a qual o homem era totalmente responsável pela sua própria salvação. Então, somente hoje nós temos aí o arminianismo, que praticamente é bem parecido com o pelagianismo, onde se entende que a salvação ela depende de nós, depende do nosso aceitar, do nosso escolher. Essa é a ideia do pelagianismo e do arminianismo, que a salvação não depende de Deus, depende tão somente de nós. E o que é calvinismo? No nosso trabalho vamos falar do calvinismo. Essa religião foi fundada pelo humanista francês João Calvino. João Calvino foi o perseguido no seu país por ser uma voz discordante na igreja. João Calvino refugiou-se em Genebra, onde fez afirmar suas ideias. A predestinação é a novidade para essa igreja. E o que é predestinação? A predestinação é uma crença e defende a seguinte ideia: a pessoa, quando nasce, já tem o seu destino definido por Deus. Essa crença, preocupada em sublinhar a onipotência de Deus, nega a liberdade da pessoa e, ao afirmar que o ser humano nada pode fazer para alterar o seu destino, torna-o completamente impotente perante a vontade de Deus. Isso é a predestinação, quando Deus predestinou a alguns para a salvação. E aí, as doutrinas impostas por Calvino, ela se deu como 5 pontos do calvinismo, que é chamado também de tulip, ou tulipa em inglês, e tem como símbolo uma rosa vermelha. Essa aí são os 5 pontos estipulados pelo João Calvino. Vamos ver daqui para frente quais são esses 5 pontos. E o arminianista, o Jacó Arminio, também estipulou 5 teses tentando combater esses 5 pontos do Calvino. Falar primeiramente dos 5 pontos do calvinismo. O calvinismo é fundamentado em 5 pontos principais, que são eles. Primeiro, a depravação total, ou seja, todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Ou seja, desde a época de Adão e Eva, quando o homem foi depravado, ele pecou, errou, o homem, a sua geração em diante, ela nasceu depravada totalmente por conta do pecado. Então esse é o primeiro ponto do calvinista, que o homem ele é totalmente depravado por questões do pecado que é enraizado nele, o pecado original aí de Adão e Eva. O segundo ponto é a eleição incondicional, que Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista nele. Ou seja, nada que o ser humano faça para merecer. Não existe nada que o ser humano possa fazer que ele não vai merecer essa salvação. Não vai salvar. A salvação realmente ela é pela graça, é algo que Deus nos deu, que realmente não podemos fazer nada para adquiri-la. E o terceiro ponto é a expiação limitada, ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos. Quarto ponto é graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Quando Deus chama, acredita-se que quando chama aquele que é predestinado ou escolhido, quando Deus chama, essa pessoa não resiste a esse chamado de Deus. Enquanto no arminianismo é ao contrário. Essa graça não é irresistível. Eles apresentam isso
como o ser humano pode realmente negar a vontade de Deus. Quando Deus chama, eu tenho totalmente legalidade para dizer que não quero. É o contrário da graça irresistível. O quinto ponto é a perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação, né? Aí esse texto traz algumas implicações em questão da doutrina de Armínio, né? Enquanto Armínio alega que a pessoa ela pode cair da graça, né? A pessoa pode vir se converter, ela pode se desviar, ela falar que não quer mais Deus e essa pessoa perde a salvação. Enquanto a doutrina de Calvino, eles creem na perseverança dos santos, que o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, ele não cai porque ele é escolhido, né? Ele é escolhido, então ele não cai. Ele pode vir a cometer erros, pecados, mas ele não se vê longe de Deus. Uma hora ele volta para a presença de Deus por questões da perseverança dos santos. Ele sempre persevera, né? Mesmo errando. Primeiro ponto do calvinista, falando sobre a depravação total, né? Como resultado da queda de Adão, toda a raça humana é afetada. Toda a humanidade encontra-se morta em delitos e pecados. O homem é incapaz de salvar a si mesmo, conforme Gênesis 6,5, depois leia Jeremias 17,9 e Romanos 3, versículo 10 e versículo 18. Lá no capítulo de Romanos 8 também fala sobre a predestinação, leia depois. O segundo ponto do calvinismo, né, eleição incondicional, porque o homem é morto no pecado. Ele é incapaz de iniciar uma resposta a Deus. Portanto, na eternidade passada, Deus elegeu certas pessoas para a salvação. A eleição e predestinação são incondicionais, ou seja, não se baseia na resposta do homem. Leia Romanos 8, conforme eu tinha dito, versículo 29 ao 30, 9 ao versículo 11. Leia também Efésios 1, 4 ao 6, 11 ao 12, porque o homem é incapaz de responder e nem quer, né? Ele não quer. Esse é o ponto da eleição incondicional. Sobre a expiação limitada, que é o terceiro ponto do calvinismo, porque Deus determinou que certas pessoas seriam salvas como resultado da eleição incondicional de Deus. Ele determinou que Cristo morreria apenas pelos eleitos. Todos a quem Deus elegeu e por quem Cristo morreu serão salvos. Leia Mateus capítulo 1, versículo 21, João 10, 11, 17 ao 9, Atos 20, 28, Romanos 8, 32 e Efésios 5, 28. Também está dentro desse contexto. E o quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível, né? Aqueles a quem Deus elegeu, ele chama a si mesmo através da graça irresistível. A pessoa não tem como negar isso. Deus torna o homem disposto a se aproximar dele. Quando Deus chama, o homem responde. E depois João 6, 37, 44, 10 a 16, né? Essa aí é a graça irresistível. Deus chamou, a ovelha escuta a voz do pastor, não tem como ele negar, né, o chamado de Deus. O quinto ponto do calvinismo, e último ponto, é a perseverança dos santos. Aqueles exatamente a quem Deus elegeu e atraiu a si mesmo, através do Espírito Santo, irão perseverar na fé. Nenhum dos que Deus escolheu serão perdidos. Estão eternamente seguros, né? Eles alegam aí e dizem, né, a respeito do verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, né? A gente tem que pegar a palavra cristão e entender que a palavra cristão não é meramente a pessoa que frequenta uma igreja, né? Um servo fiel de Deus. Sabemos que no meio da nossa igreja, no meio das igrejas existe o joio, existe o trigo, existe as ovelhas e também os lobos, né? E o próprio Senhor Jesus fala que vai dividir isso no julgamento. Então a gente tem que ter ideia de que o verdadeiro servo de Deus, na visão calvinista, é aquele que persevera e não desiste de servir a Deus. Não quer dizer que ele não venha a pecar, não venha a errar. Ele vai continuar pecador, mas ele não se vê longe do Senhor. Enquanto o cristão, né, que realmente não se converteu de verdade, ele pode vir até a servir a Deus
curto momento na igreja, servir a Deus, mas só que ele se desvia de uma certa forma, acaba negando a Cristo, e aí isso condiz que ele nunca foi um verdadeiro cristão. Esse é o ponto alegado pelo João Calvino, né? Assim como o calvinismo, Armínio escreveu 5 pontos para refutar Calvino, que são: primeiro, a capacidade humana, ou seja, o livre-arbítrio, que todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece, né? A gente vai ver que alguns pontos do arminianismo eles são iguais, na verdade, que o calvinista, e alguns outros não, né? Nesse caso aqui, a capacidade humana, o livre-arbítrio, né? Muitos presbiterianos, por exemplo, dizem que o homem não tem livre-arbítrio, tem livre ação. Ou, ao contrário, tem livre ação, né? E não tem livre-arbítrio. Então, nesse primeiro ponto aqui do arminianismo, todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação de Deus. Ele pode negar a salvação, ele pode escolher se ele quer ser salvo ou não. E isso, negando a Cristo, automaticamente ele está perdendo a sua salvação. É isso que eles alegam, né? Segundo ponto, a eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo, né? Ou seja, então Deus já escolheu quem viria ter fé nele. É uma forma também de predestinação. Terceiro é a expiação ilimitada, que Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Enquanto lá no calvinismo apresenta que Deus só morreu, que o Senhor Jesus só morreu para os salvos. Enquanto a expiação ilimitada no arminianismo diz que Cristo morreu somente pelos eleitos, né? Todos os homens e não somente pelos eleitos. Quarto ponto é a graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Então, quando Deus chama, o homem pode simplesmente negar o chamado de Deus. E ali a graça é resistível, enquanto no calvinismo ela é irresistível. O quinto ponto do arminianismo é decair da graça, que homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Então eles acreditam que o homem ele perde a salvação, enquanto calvinistas creem que o homem não perde a salvação. Não perde a salvação porque é algo que não depende do homem, é algo que Deus deu como graça. E aqui no fator arminianista, eles dizem que o homem sim, o homem pode perder a graça porque depende tão somente da sua própria vontade em crer ou não crer, ou aceitar ou não aceitar. Falando aqui sobre o ponto do arminianismo, a depravação parcial, a humanidade é corrompida pelo pecado, mas não ao ponto de não podermos escolher nos aproximar de Deus por nossa conta. Somos capazes de escolher aceitar ou rejeitar a salvação sem qualquer influência de Deus. Aqui uma observação. O arminianismo clássico, né, rejeita a depravação parcial e tem uma visão muito perto da calvinista quanto à depravação total. Segundo ponto do arminianismo é a eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Essa é a crença daqueles que se dizem arminianistas. Terceiro ponto do arminianismo é que a expiação é ilimitada. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Quarto ponto do arminianismo é a graça resistível, que os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. E o quinto e último ponto deles é o decair da graça, que os homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim, que as pessoas podem perder, então, aqui nesse ponto de vista, a salvação, né? Entendendo, então, o calvinismo e o arminianismo, né? Como entender? O ser humano, na visão calvinista, ele está em depravação total, enquanto na visão arminianista é a depravação total, né? Então, o calvinista crê na depravação total e o arminianista na depravação total também. Então, ambos aqui, nesse ponto de vista, pensam iguais. Como se resolver, então, esse problema? Para o calvinista, a graça é irresistível, e a graça para o arminianismo é a graça preveniamente irresistível.
E isso traz uma consequência nessa questão de entendimento. E qual é ela? A consequência disso é que para o calvinista ela é incondicional, enquanto para o arminianista eles são também incondicional, né? Podemos ver que eles também concordam com esses dois termos iguais. E aí, daqui para frente, eles começam eles começam aqui, no ponto de vista deles, a discordar uns dos outros, né? E o que na verdade então significa para os calvinistas? Que só os eleitos, na verdade, podem ser salvos, enquanto para os arminianistas, qualquer pessoa pode ser salva, se não desistir da graça. Então, o Senhor ele não predestinou para o calvinista todos, somente os salvos. E para a visão arminianista, que qualquer pessoa ela foi predestinada, mas ela precisa crer, precisa aceitar o Senhor para que ela seja salva. Portanto, Jesus realizou no Calvário para os calvinistas uma expiação limitada. E para a visão arminianista, Deus, o Senhor, ele fez uma expiação também, aliás, uma expiação ilimitada para todos, né? Calvino, expiação limitada, e Armínio, expiação ilimitada para todos. Onde está a segurança na minha salvação em visão do calvinista? No decreto, né? Deus decretou quem seria salvo. Então nada podemos fazer para adquirir a salvação, porque foi Deus que decretou a salvação. Na visão de Arminiano, dos arminianistas, a segurança da sua salvação está somente em Cristo. Aquele que crê, aquele que aceita, está assegurada a sua salvação. O que a Bíblia então diz a respeito da predestinação? Ela é bíblica? Ela está na Bíblia, essa questão da predestinação? Vamos ver. Uma doutrina bíblica, né? A predestinação ela é sim uma doutrina bíblica. Ela se encontra na palavra de Deus. E a palavra predestinado está na Bíblia e se refere aos crentes. Leia depois lá em Efésios 1, versículo 11. E a perspectiva arminiana e os cânones de Dort, né? A visão lá de calvinista, né, de João Calvino, Deus predestina algumas com base em sua soberania por causa do seu amor. E a predestinação para os arminianos, eles também creem na predestinação por ser bíblica, mas de uma forma um pouco diferente, que Deus predestina alguns com base na sua presciência de quem o aceitaria. Então, ou seja, a sua presciência, Deus já sabia quem viria a aceitá-lo ou não. Então, essa é a diferença de entendimento de predestinação para o calvinista e para o arminiano. Mas eles não discordam da predestinação, só creem de formas diferentes, né? Predestinação, o que a Bíblia apresenta sobre a predestinação. Eu tenho alguns textos sobre a predestinação, né? Lá em Pedro, 2 Pedro, né, capítulo 1, versículo 10, lá, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, e aí o texto vai continuando, né? Em Efésios 1, 5 também fala, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Depois você leia para entender esse contexto, né? Só estou lendo aqui um pouquinho o começo desse texto, não vou dar aí o contexto para que vocês mesmos possam estudar e tirar suas próprias conclusões. Em Efésios 1:11, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. 8:30, e aos que predestinou, a este também chamou, e os que chamou também justificou. Então, portanto, ela se encontra na palavra de Deus, a palavra predestinação. E a predestinação calvinista, portanto, Deus já decretou que vai ser salvo, né? Quem vai ser salvo e quem se perderá. Ele já sabe quem é salvo e quem não é salvo. Não precisa obediência nem desobediência para que Deus manifeste a sua justiça e sua misericórdia, que já foi predestinado. O que Deus destinou à salvação serão salvos mesmo pecando, não querendo ser salvos. Que Jesus não morreu por todos os homens, mas tão somente pelos que foram predestinados. Essa visão aqui é do calvinista radical, né? Eu particularmente não creio que essa predestinação seja a correta, porque Deus seria muito injusto, no meu ponto de vista, se Deus escolheu uns para salvação e outros para condenação. A forma de entendimento minha, que existe sim uma predestinação, mas não de forma tão radical como os calvinistas aqui entendem, né?
Como é a visão do arminiano, então? Como é a visão dos arminianos a respeito dessa predestinação? Eles reconhecem que ela é bíblica, eles acreditam que os perdidos também são predestinados, eles creem que Deus predestina, dá salvação a todos os crentes, mas não predestina alguns a serem crentes nele, mantendo-se incrédulos. Essa é a visão arminiânica. Quem então, afinal, está com a razão? Os calvinistas ou então os arminianos? Quem está com a razão? Aí é o ponto-chave, Em 2000 anos de briga, aí, vamos dizer, nessa escola teológica, não se tem uma definição concreta a respeito disso, mas é claro que existe uma discussão e existiu um sínodo, na verdade o sínodo de Dort, um concílio para discutir a relação, o que era bíblica e o que não era bíblica. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse sínodo de Dort. O sínodo de Dort, também conhecido como sínodo de Dort ou sínodo de Dordrecht, foi um sínodo nacional que teve lugar em Dordrecht, na Holanda, de 1618 a 1619, pela Igreja Reformada Holandesa, com o objetivo de regular uma séria controvérsia nas igrejas holandesas iniciada pela ascensão do arminianismo. A primeira reunião do sínodo foi dita em 13 de novembro de 1618 e a última foi a 9 de maio de 1619. Foram também convidados representantes com direito de voto vindo de 8 países estrangeiros. O nome Dort era um nome usado na altura em inglês para a cidade holandesa de Dordrecht. O sínodo decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em Cristo. Pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, vocação eficaz ou graça irresistível. A perseverança dos santos, essa é a doutrina descrita no documento final chamado Cânones de Dort. São também conhecidas como os 5 pontos do calvinista. Ou seja, a gente vê que a doutrina arminianista, nesse sínodo, nesse concílio de estudiosos, de teólogos de vários países, ela se deu como antibíblica, ela não foi aceita como algo bíblico. Portanto, vamos continuar, e o arminianismo aqui foi rejeitado pelo sínodo de Dort. Este foi o sistema de pensamento contido na remonstrância, embora originalmente os 5 pontos não estivessem sendo dispostos nessa ordem. Esse sistema foi apresentado pelos arminianos à igreja na Holanda em 1610, mas foi rejeitado pelo sínodo de Dort em 1619 sob a justificativa de que ela era antibíblica. Já o calvinismo, que foi aceito como bíblico, como uma doutrina bíblica, foi reafirmado pelo sínodo de Dort. Esse sistema de teologia foi reafirmado pelo sínodo em 1619 como sendo a doutrina da salvação contida nas Escrituras Sagradas. Naquela ocasião, o sistema foi formulado em 5 pontos, que é em resposta aos 5 pontos apresentados pelos arminianos. E desde então tem sido conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Chegamos então no final de nossa aula, básica sobre arminianismo e calvinismo, sobre o que é a salvação, sobre o que é a predestinação do ponto de vista das duas escolas teológicas, sobre o livre-arbítrio, sobre a livre-ação. E a ideia é que você pense a respeito disso. A questão teológica em questão de arminianismo, que a salvação se perde, ela foi totalmente considerada como antibíblica, por não ser a doutrina bíblica, Embora você vai ver muito texto na Bíblia que pareça ser algo que realmente a salvação se perde, mas no contexto, se você fizer uma exegese desse texto, você vai descobrir que não está falando de salvação em si, e que realmente a predestinação é algo que não podemos evitar, não podemos negar que é algo bíblico, E eu quero que você estude, que você pesquise, A ideia não é fazer você acreditar ou ter uma mudança de comportamento, de conhecimento, mas é para abrir a sua cabeça, abrir a sua mente e fazer você pensar mais um pouco, fazer você pensar a respeito desses 2 pontos teológicos. Eu peço a Deus que Deus te abençoe, e nós vemos aí na próxima aula. Na próxima aula tentaremos falar sobre a salvação em si, ok? Fiquem todos com Deus aí. Até a próxima aula.